regular nos programas Auxílio Taxista e Auxílio Caminhoneiro, no governo do ex-presidente Bolsonaro. Quase 30% dos caminhoneiros que receberam o benefício não cumpriram os critérios do programa. Os beneficiários que constam até mortos estão na base de dados do próprio governo. Entre os taxistas, o percentual é muito maior, 78%. Eu vou repetir, 78% dos taxistas que receberam os recursos do auxílio receberam de forma irregular. O que tinha lá? Pessoas mortas, pessoas morando no exterior, pessoas sem habilitação, sem carteira de habilitação para dirigir, recebeu o benefício em nome de taxistas. A auditoria aponta que os pagamentos foram feitos sem que o beneficiário tivesse solicitado. Outro erro, outra irregularidade. O beneficiário não solicitou, mas o pagamento foi feito. A CGU agora quer a devolução dos recursos, que devem ser cobrados pelo Ministério do Trabalho, que foi quem publicou portarias criando os programas. Lembrando, esses auxílios foram criados em julho do ano passado, às vésperas da eleição presidencial. Os motoristas receberam até 6 parcelas que podiam chegar a R$ 1.000 cada uma. Apoliana, é escandaloso e é dinheiro público que precisa ser investigado agora com severidade. É dinheiro meu, é dinheiro nosso, é dinheiro público. E não é pouco, R$ 2 bilhões com indícios de irregularidades. Apoliana? Ananias, o governo Jair Bolsonaro, né, no último ano da administração do então presidente, a gente viu muitos programas sendo feitos a toque de caixa, né? A gente viu como foi aquele programa de consignado do Auxílio Brasil. Agora, esse escândalo também dos benefícios que foram pagos a caminhoneiros, e a gente lembra caminhoneiros que faziam parte de uma base eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro. É difícil a gente acreditar que tudo isso não passou aí de, digamos assim, incompetência da equipe, né? Não sabia o que estava fazendo, fez errado porque não fazia ideia de como conduzir o cadastro deste programa. Está muito mais parecido assim, a gente faz acreditar que é vista grossa mesmo, que foi feita pelo governo federal na concepção desses programas. E, assim, muito na época, a oposição a Bolsonaro denunciava que boa parte desses programas tinham um caráter meramente eleitoreiro. E aí a gente está vendo agora, com as investigações dos órgãos, com a investigação da CGU, que, de fato, a coisa foi feita de qualquer jeito. Então, assim, é o caminho para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Eu acho que são esses processos que vão acabar tirando, de fato, o ex-presidente da corrida eleitoral em 2026. E esse é só um, né, no combo de vários problemas que Jair Bolsonaro tem aí já acumulado desde que deixou a presidência da República. Olha, no Bolsa Família a gente viu, foi preciso atualizar muita coisa, porque tinha gente lá que recebia 9 salários mínimos recebendo o Bolsa Família. Tinha uma renda de 9 salários mínimos recebendo o Bolsa Família. Tem rumbo na Caixa, Marta, outra preocupação. É uma instituição tão séria que tem um papel social tão importante. Agora a gente vê mais um escândalo, R$ 2 bilhões, repito, dinheiro nosso, dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro da nossa audiência, que tem que ser investigado com severidade. A Apoliana apontou aí, olha, será possível que se entrega um benefício para quem não pediu? O benefício foi para quem não pediu. Seria uma incompetência muito grande, né? Às vésperas de uma eleição, Marta. Mas é vista grossa mesmo. E, Ananias, mais uma bomba aí caindo no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E apesar de tudo isso, apesar de tudo que foi feito, e não nos resta outra alternativa a não ser supor, imaginar que isso tenha sido com a finalidade de angariar votos, apesar de tudo isso, de toda essa movimentação bilionária de dinheiro, o retorno de alguns programas sociais com outra nomenclatura, por exemplo,
o ou Bolsa Família, que foi recriado com o nome Auxílio Brasil e que tanto era criticado por Bolsonaro anteriormente, né? A gente lembra que Bolsonaro vivia atacando o Bolsa Família, de que era coisa de quem não queria trabalhar, de gente de folgado, enfim, foram diversas críticas feitas pelo ex-presidente e que quando foi necessário, a gente sabe que realmente foi necessário a recriação do programa, ele colocou à tona de novo, utilizou ele para fazer campanha eleitoral, mas se a gente for parar para observar, essa movimentação toda nem foi revertida em votos, porque aquela parcela da população que recebeu o Auxílio Brasil na pandemia e que muitos colocam ali que pode ter sido comprado, enfim, muita dessas pessoas acabaram até não votando no presidente. A gente sabe que essa parcela da população não votou no presidente. Recebeu, mas não votou. Exatamente. Teve uma parcela que teve isso. Mas, de fato, a condição de Bolsonaro de ir para o segundo turno e de perder a eleição por uma margem pequena, certamente teve influência de tudo isso. Com certeza. De um Bolsa Família que foi vitaminado e depois não tinha mais orçamento para pagar a partir do outro ano, era só até dezembro, a gente lembra disso e denunciou isso. Agora, esses auxílios concedidos, assim, dessa forma, sem nenhum critério, com quase 80% dos taxistas que deveriam ter recebido estavam irregulares. Gente morta, sem carteira de habilitação, gente morando no exterior, gente que não pediu, gente, o benefício recebeu. Qual era a intenção de pagar um benefício para alguém que nem pediu às vésperas da eleição? Só leva a crer que isso é uma cadeia eleitoral dentro do governo para justamente dar essa viabilidade eleitoral para Bolsonaro, que enfrentava um momento difícil. Agora, Kátia, tem outro problema. Por quê? A Caixa está aí com rombo e precisa ser reestruturada. O Bolsa Família tiveram que aprovar um orçamento para ele poder ser pago. A gente vê agora o Ministério do Trabalho vai ter que se debruçar para resolver esse problema aí, que é um problema de 2 bilhões de dólares, não é um problema pequeno. Ou seja, um governo novo que está iniciando, resolvendo e recebendo broncas do governo anterior. Ou seja, não é fácil tocar um governo assim, com tanto problema herdado. É isso? Ananias, e assim, essas revelações, vamos chamar assim, é esperado, né? Era esperado porque a gente tem aí um governo que pelo menos tem tentado, né, ser de ruptura. Então, é aquela história, os malfeitos da antiga gestão não iam passar nem despercebidos, nem batidos e nem deixariam mesmo de ser amplamente divulgado pela imprensa. E a questão de recurso, né, recuperar recurso público, a gente sabe que no Brasil é um pouco aquela história que chamam, né, em termo de anão, sei lá, aquela que é difícil de ver. E é exatamente de dinheiro que o governo Lula está precisando aí para tocar os programas que são importantes para suas bandeiras, né? Bandeira do PT. Bolsonaro, com isso, se complica mais ainda, né? A situação política dele fica cada dia mais difícil de se manter como um possível candidato. Não sei se a cúpula e se o bolsonarismo está preparado para ter outro nome, mas tudo encaminha para isso, e que não possa ser Bolsonaro candidato outra vez. Essa base fiel ao ex-presidente vai ter que aceitar um novo nome que, claro, deverá passar pelas bênçãos de Jair Bolsonaro. Olha, põe a cartela aí pra gente, Juliana, porque é realmente estarrecedor. Não é pouca coisa, não. A gente vai mostrar para você o que a gente resumiu, e aí eu quero ouvir o Franz, porque, Franz, olha, vamos ir, repare bem, 1,97 bilhão de pagamento irregular. Auxílios irregulares, caminhoneiros 27%, dá mais de 110 mil concessões irregulares. Taxistas, 78%, 246 mil, para quase tudo que foi pago, dizendo que era benefício para taxista, foi enquadrado nas irregularidades aqui. Beneficiários mortos, no exterior,
sem habilitação, que não solicitaram, caminhoneiro fora do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, gente com CPF irregular junto ao governo federal. Aqui, quem fica com CPF irregular é gente que não paga imposto de renda, é gente que não paga tributos federais. Mesmo com o CPF irregular, o CPF negativado, a pessoa recebeu o benefício. E o pagamento recebeu quanto? 6 parcelas de até R$1.000 cada. Ô Francis, isso aqui é escandaloso, gigante. É escandaloso. Bolsonaro ele saiu do governo, mas deixou um campo minado, repleto de bombas que agora o governo do presidente Lula tem que destravar. E como você citou, são vários casos de suspeitas de irregularidades envolvendo programas federais, também a relação de Bolsonaro com o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que teria deixado aquele rombo bilionário na instituição financeira. Então, realmente, é algo que prejudica ainda mais a imagem do ex-presidente da República, que sempre se vendeu como um homem de conduta ilibada, mas que aparentemente ficou desesperado com a possibilidade de perder a eleição, e o resultado nós estamos observando agora. Eu fiz aqui um cálculo rápido, Ananias, desses 2 bilhões de reais. Um dos programas muito afetados durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi o Minha Casa Minha Vida, e que tem ali na faixa 1 casas na ordem de R$150 mil cada. Foi feita nenhum aqui em Teresina. Não foi feita nenhum aqui. Com esse valor de pagamentos irregulares, eu fiz aqui um cálculo rápido, ia dar para fazer 13,3 mil unidades habitacionais. Então, dá para ver a dimensão desse problema. E isso apenas relativo a esse auxílio, sendo que outras apurações estão sendo capitaneadas. Vou agradecer você, Francis, porque essa sua conta, ela esclarece bem, ela ilustra para quem está na nossa audiência entender do que nós estamos falando. Isso é casa que deixa de ser construída. E eu digo mais, agora o governo Lula está tendo que fazer um arcabouço fiscal novo. Você já deve ter ouvido essa palavra que é diferente, é muito estranha, até difícil de falar, mas é o quê? É o governo marcando o compromisso de só gastar aquilo que arrecada e gastar com eficiência o que arrecada. Este é o compromisso que o governo Lula está fazendo, foi apresentado pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, aprovado pelo Congresso, na nova regra fiscal do país. Agora, repare bem, o governo Bolsonaro dizia que tinha compromisso fiscal, você lembra? O ministro Paulo Guedes, que virou um super-ministro dentro do governo, era o posto Ipiranga do governo. Você está vendo aí, 2 bilhões de reais para um governo que dizia que tinha compromisso fiscal, jogado pelo ralo, pago para quem não deveria ter recebido, porque o objetivo era eleitoral. Então, com 2 bilhões a menos, é preciso agora o novo governo fazer uma nova regra fiscal, porque tudo foi ultrapassado e estourado no governo anterior. E isso, claro, é dinheiro que falta para casa, é dinheiro que falta para os programas do governo e afeta diretamente na sua vida. É realmente um escândalo e, repito, é preciso fiscalizar, é preciso investigar, é preciso punir, porque é dinheiro meu e seu, precisa ser investigado com severidade. E que dificilmente volta na integralidade. Deram uma missão aí para o Ministério do Trabalho, dificilmente volta. Dificílima para esse dinheiro voltar. Dificílimo. É revoltante, porque gestão assim que acaba com o país.